Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que esse estudo visa auxiliar aquelas pessoas que querem compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita, e esse estudo é importante para compreender a finalidade da nossa existência terrena, por que estamos aqui, por que do sofrimento, da dor. Bom, então vamos lá, o livro 2, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Segunda Ordem, Bons Espíritos, é o item 107. Caracteres gerais: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder se fazem de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam saber a qualidades morais. Estão completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Então, o que acontece aqui? São espíritos que ainda não são perfeitos, mas já estão bem mais evoluídos do que nós, daqui da Terra. Então, são pessoas que o desejo do bem é um desejo constante, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então, continuando, compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas, até atingirem a perfeição absoluta. Então, vemos que esse estágio dos espíritos felizes, que ainda não são angélicos, ainda precisam passar por provas. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornaram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Então, a gente pode chamar também essa classe dos espíritos benevolentes, dos espíritos que auxiliam nas comunicações, trazendo mensagens para a humanidade, para despertar a consciência das pessoas, e também uma certa categoria de anjos guardiões. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam o ódio nem rancor, nem inveja ou ciúmes, fazendo bem pelo bem. Então, vemos que essa classe está bem distante da nossa, que ainda somos muito imperfeitos. Ainda temos todos esses sentimentos. Nós mesclamos o bem e às vezes estamos naquela situação do egoísmo, do orgulho, das más paixões. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgarmente pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, porque eu falei, né? Os anjos guardiões. Nos tempos da superstição e da ignorância foram considerados divindades e benfazejos. Isso lá na antiguidade, e alguns são até chamados de santos, né? Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Aqui nós vamos para a questão 8. Quinta classe: espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu poder é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que intelectual.
Então vemos que mesmo essa classe aqui desses espíritos bons, nós temos aqui uma divisão de várias classes dentro dessa classe. Então aqui, essa parte dos benévolos, o sentido moral está mais elevado do que intelectual. 109, quarta classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões, que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então são esses que reencarnam na ciência com o objetivo de ajudar a humanidade. Então são vários aí que se estudam a vida inteira, às vezes ficam a vida inteira para descobrir uma vacina, uma invenção, mas sempre naquele trabalho obstinado para descobrir algo para ajudar a humanidade. Terceira ordem, questão 110. Terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Então são espíritos prudentes que têm qualidades morais muito elevadas e com certeza participam ali da direção do nosso globo, ou seja, são como espíritos auxiliares de Jesus, que estão ali nas altas esferas do nosso planeta para ajudar a humanidade e pouco encarnam. Se encarnam sempre com o propósito de ajudar a humanidade. 111, segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos lianos terrenos para compreender, mas afastam-se dos que são motivos apenas pela curiosidade, ou que pela influência da matéria desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então a gente lembra que essa classe de espíritos é muito elevados, que nós não temos ainda condições de imaginar. Ainda não são espíritos puros, mas espíritos que estão assim, um degrau a menos, né, vamos dizer assim, dos espíritos puros. Então, os espíritos puros nós vamos deixar para próximo vídeo, senão o vídeo fica muito comprido. Então, são esses espíritos que se encarregam ali de ajudar a humanidade também, são auxiliares dos cristos, né? São os engenheiros siderais, vamos dizer assim, que ajudam as humanidades. É muito importante todo esse estudo para compreendermos como é importante a nossa evolução, o despertar da consciência, de se caminhar em direção da luz. Então, muito obrigada a todos. Se gostaram, compartilhem, aperte o sininho das notificações. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Muita paz.